Esses são os 5 personagens mais fortes do arco de Busan em Lookism. Fala galera, aqui quem fala é o Suetan, mais conhecido como Matheus, e vim aqui trazer pra vocês mais um vídeo, né? Fazia, eu acho que umas 2 semanas, 3 semanas que eu não tava trazendo vídeo, tava sem conteúdo, tive que dar uma trabalhada ultimamente, tava com preguiça, não vou mentir. Mas bem, tô aqui com mais um vídeo pra vocês. O arco de Busan a gente viu que acabou, né? Meio que acabou e não acabou, né? Mas acabou praticamente. E eu decidi trazer um top 5 personagens mais fortes que a gente viu em Busan. Então, é isso. Deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha aí nos grupos com os amigos, vamos continuar crescendo igual antes. Comente aí o seu top 5, comente o que vocês acharam do vídeo, comente tudo aí. Entre lá no Discord, no nosso grupo do Telegram, grupo do Discord. Vai lá no nosso TikTok, que eu tô postando Reels lá, Shorts, né? Shorts, sei lá, vídeo de TikTok curto aqui também. Vai lá nos Shorts, enquete, tudo. E é isso, recados dados, bora pro vídeo. Os 5 personagens mais fortes do arco de Busan, galera. Bora lá. E bem, galera, vamos lá. Nesse top 5, eu deixei 5 personagens, mas eu misturei feitos com não feitos. Misturei minha opinião também, e é isso aí. E em quinto lugar, eu deixei o Jigon Seob, galera. Sim, o monge, o rei de Daegu. Por que eu deixei o Jigon Seob em quinto? Eu acho que de todos os personagens de Busan, ele foi o personagem que mais teve feitos. Ele derrotou lá o Hasik, né? Eu acho que era o número 6 de Busan. Ele derrotou o Hasik, tava tendo dificuldade com a velocidade do Hasik. Mas depois que mostrou o One Step, One Kill, ele, tipo, deu LOL diff no Hasik. Nig diff, praticamente. O Hasik literalmente não conseguiu chegar perto dele, não conseguiu tocar nele. O monge literalmente virou uma fortaleza de ferro ali. O monge mostrou que ele tem o domínio da técnica, então ele é um dos poucos personagens que já demonstraram ter 3 domínios. Infelizmente, da velocidade dele é meio que inútil agora, né? Só funciona aí nesse um passo que ele dá com uma perna só, que também é muito absurdo. A gente vê a velocidade do monge, um dos personagens mais rápidos do Lookism. Infelizmente foi bem nerfado porque perdeu a perna. Mas, com o seu domínio da resistência e da técnica, ele upa muito. A resistência dele é literalmente uma fortaleza, ele aguenta muita porrada. A técnica dele aumentou muito. A gente viu que ele não tem o box perfeito, porque ainda falta o domínio da força pra ele, que o Jinsung vai ter provavelmente o box perfeito. Mas a gente viu o trabalho que ele deu pro Jinrang, galera. No 1v1 ali, ele tava trocando com o Jirang e até batendo mais no Jirang. E o Mataisu tava ali só pra tá, né? Não fez bosta nenhuma. Deu o quê? Um soco no Jirang só e foi. Não fez mais nada. De resto, o Jigon Seob tava trocando sozinho com o Jirang praticamente. Tava surrando o Jirang não tava conseguindo lidar com o One Step, One Kill. Não conseguiu lidar, só conseguiu lidar depois que ele tomou aquele golpe. Ele meio que contra-atacou na pura brutalidade, força bruta, usando a convicção. Ele teve que usar a convicção. Porque, do Capriorn, no caso, o estilo do King Capriorn, porque a gente viu que a convicção dele mesmo é outra, que ele ativou nesses outros capítulos. Aquilo lá que ele tava usando era só uma cópia do que ele viu do King Capriorn, então não era mesmo uma convicção. Então, tipo, só assim pra ele conseguir deitar o Jigon Seob. E o Jigon Seob aguentou esse golpe ainda. Ele só não levantou porque a prótese dele quebrou, né? Foi destruída. Mas então a gente vê o quanto o Jigon Seob é forte, é resistência, é o monstro. E de todos os personagens do arco de Busan, ele é o quinto mais forte. E na minha opinião, ele podia até ficar em quarto. Porque quem eu deixei em quarto não teve tantos feitos, mas eu ainda confio nele. Então bora lá pro próximo, pro quarto lugar. E em quarto, galera, eu deixei o Na Jaegeon, o rei de Incheon. O loirinho que todo mundo chama de loirinho gay, loirinho bucha. Bem, galera, o Na Jaegeon é um personagem que, por incrível que pareça, eu gosto muito dele lá de Xiaoliang, o design dele, tudo dele é muito top. O design dele atual já não é tão top, mas ainda é interessante. Infelizmente, eu não vou mentir que ele deu uma decepcionadinha, mas eu ainda confio muito nele. É um personagem que eu gosto bastante, estilo de luta, tudo. E, bem, o Na Jaegeon mostrou feitos absurdos também. A gente viu que ele literalmente deu praticamente o Nig Diff no número 4 de Busan. Com 2, 3 golpes, ele acabou com o cara, solou o cara completamente. O cara tremeu na base só de ver ele. A gente viu que lá na luta contra o Jirang, ele teria ganhado o Jirang ali, o próprio Jirang viu, mas é porque o Jirang já estava cansado, já estava bem debilitado. Ele deu um golpe tão forte que fez uma onda de choque que cobriu praticamente o porto inteiro de Busan. Muita gente não vê isso, mas é um dos feitos muito top dele. E isso foi um chute que ele fala que estava se segurando, galera. E esse chute deslocou o braço do Park Hyun-suk perfeito. Coisa que só o Mataisu tinha feito, trincado. E eu acho que só o Mataisu e ele tiveram esses feitos de trincar, quebrar ou deslocar o braço do perfeito. E bem, galera, o Na Jaegeon teve grandes feitos. Ele lutou com toda a Light. Eu sinto que ele não estava lutando 100% com a Light, tipo ali com uns 60, 70%. Tava aguentando, defendendo a Light, mas era 4 contra 1. Ele foi muito pressionado, foi jogado longe, mas a gente viu que ele iria levantar e iria continuar lutando. Muita gente não interpreta direito, acha que ele já estava acabado ali tudo, mas não acho, galera. Futuramente os próximos arcos serão os arcos de Incheon. O DG falou que o bicho é forte, então
Eu espero que ele seja forte, porque até agora ele não cumpriu essa fala do DG, né? Então ele tem que cumprir isso. Eu confio no Najagion, acredito que ele vai demonstrar ainda grandes feitos no arco de chão. Acredito que ele vai surpreender muita gente, vai calar muita boca aí. E é isso, o Najagion, eu acredito que ele é forte sim, e é por isso que eu deixei ele em quarto. Mas poderia ficar em quinto, mas eu gosto mais dele do que de Gonseob, então eu deixei ele em quarto, é isso aí. Bora pro próximo. Em terceiro lugar, galera, eu deixei o rei de Busan, o Jinrang. Sim, aqui vai ter muita gente discordando, tudo. Eu até pensei em deixar o Jinrang em segundo, galera, mas pensando bem, eu acho que, sei lá, o que vai estar em segundo, que vocês já devem saber quem é. Acredito que ele seria melhor que o Jinrang nesse arco. Mas bora lá. O Jinrang, galera, eu deixei em terceiro porque ele teve grandes feitos nesse arco. Ele lutou contra dois reis sozinho, tava sendo superior, ganhou praticamente dos dois reis. Depois ele lutou contra o Park Hyun-soo, que é a Light ali tudo. Tava sendo superior também. Lutou contra o Naja Region. Tava, tipo, apanhando, mas tava aguentando. Depois chegou o Jitei. Trocou com o GT, mas apanhou também. Foi literalmente solado. E depois ele despertou a sua convicção real, galera, de proteger depois da morte do Baek-sang. E aí sim veio o real poder dele, galera. Bem, ali a gente viu o quanto o Jirang é monstro. O Jirang não só conseguiu pressionar o GT, como conseguiu, tipo, jogar ele pra longe, assim. Tudo dá trabalho pro GT. Quem fala que, o Jirang é bucha, o Jirang não fez nada. Galera, o próprio GT fala, eu não abaixei minha guarda, eu não fiquei distraído, eu não fiz nada, eu fui pressionado por você. Tipo, ele literalmente dá a entender isso, que o Jirang estava sim pressionando ele. E ele fica surpreso que o Jirang é forte. Galera, o Jirang não é fraco, não. Ele já é um dos reis mais fortes. É o rei mais forte, eu acho. Tirando o GT, é o rei mais forte disparado. Não tem comparação, pelo que foi mostrado. Não tem Najagion e o Tsukujin nada. Ele é o rei mais forte por enquanto. Ele, tipo, com essa convicção, tava destruindo o corpo dele, infelizmente. Eu acho que se ele já não estivesse ali, tipo, com o psicológico completamente abalado e com o corpo já muito desgastado, ele teria dado mais trabalho ainda pro GT, galera. Confia. Mas infelizmente ele perdeu o braço, né? O GT tava destruindo, coitadinho. Acredito que agora o futuro do Jinrang realmente será treinar o Jimmy Young. Se pá, vai ser isso mesmo, porque agora ele tá sem o braço. Não acho que esse braço vá voltar pra ele. Se voltar também tudo faz, mas acredito que o futuro do Jinrang agora ou é a morte ou é treinar o Jimmy Young e daí morrer. Depois que ele treinar o Jimmy Young. Eu não duvido que seja isso. Se pá, o número 3 não morreu, o Baek-sang provavelmente deve ter morrido, mas o autor, né, vai que ele não matou ninguém, vai que ninguém morreu nesse arco. Só o número 5 e 6 lá. Mas bem, o Jang é muito forte, galera. O estilo de luta dele com cotovelada. Muita gente zoava, ele falou que o Kika Prior só ensinou um golpe pra ele, só sabe dar um golpe. Mas a gente descobriu no passado dele que o Kika Prior não ensinou porra nenhuma pra ele. Ele só copiava aquele golpe do Kika Prior. Ele olhou uma vez e falou, é assim que eu vou fazer meus golpes. Tanto que depois que ele despertou a real convicção dele, ele tava lutando com o estilo dele, dando cotovelada com convicção. Então tava muito absurdo. Mas infelizmente o GT é outro nível, galera. E é por isso que eu deixei o Jirang aqui em terceiro lugar. Ele merecia o segundo, mas eu quero deixar ele em terceiro. E bora pro próximo. Em segundo lugar, galera, eu deixei o John Go, o John Gukin, o Go, o personagem favorito do Luke. Bem, galera, o Go, eu não preciso falar muito dele, porque, tipo, vocês já conhecem o hype do nível do cara, mas, bem, vou falar um pouco dos feitos dele nesse arco. Não são tantos que nem o Jirang, mas ele teve grandes feitos, tipo, ele literalmente solou completamente o número 5 e 6 lá de Busan. Ele defendeu os golpes dos manos com uma caneta. Ele cortou aço. O Zoro em Alabasta só foi conseguir cortar aço. Quem conhece One Piece vai entender. Go superior a Go de Alabasta. Bem, o Go cortou aço com um para-brisa. Literalmente ele cortou aço com a porra de um para-brisa, como se não fosse nada, brincando. O Go solou os caras com, tipo, muito fácil. Nick Diff, coisa. Lembrando, os dois caras estavam cansados, estavam machucados, mas esses dois estavam ganhando do Jigsaw e do Maitsu. Fizeram os dois usarem as habilidades novas lá. O Punho do Fim é o One Step on Kill. Então, olha que absurdo que o Go fez isso, galera. Eu não duvido nada que o Go conseguiria lutar com o Jigsaw e o Maitsu juntos versus o Go. Ele provavelmente ganharia ainda, olha, chutando baixo, um mid diff, galera. Confia no Go. O Go é muito forte, galera. Muita gente subestima ele depois daquela luta com o Guntu, que o autor acabou, coitadinho. Mas o Go é muito poderoso, galera. Eu acho que ali em Busan, o único personagem que tem capacidade de, tipo, dar um trabalho pro GT realmente, tipo, sentir que pode lutar de verdade, é o Go, galera. Eu acho que mesmo o Jinrang, na convicção máxima dele, eu acho que o Go teria feito ali mais trabalho que o Jirang deu pro GT. E lembrando também, o GT arrancou o braço do Jirang ali. Se fosse o Go versus o Jirang, esse braço do Jirang teria sido cortado durante a luta. E não, tipo, o GT imobilizou o Jirang, sentou em cima dele e daí cortou o braço dele. O Go, a gente já viu até em Menager King, que ele literalmente, num piscar de olho, cortou o braço de um maluco lá. Em Luquismo, ele só não faz isso com o autor do bota. Mas ele cortaria muito fácil o braço de muita gente, cabeça de muita gente aí. Então eu acho que o Go ganharia sim do Jirang, mesmo com essa convicção dele aí.
Tipo, eu acho que nem, o Jirang nem teria tempo de chegar usando essa convicção aí. Eu acho que o Go é sim superior ao Jirang. E é por isso que eu deixei ele em segundo lugar. Porque o Go é o Go, respeito o Go e é isso aí. Ele é foda, merece estar aqui em segundo. E é o segundo personagem mais forte de Busan. Bora pro próximo. E em primeiro lugar, eu deixei ele. Não tem dúvidas para ninguém, né, galera? O King Jitei, o filho do King Capricorn, o psicopata total, né? Cara, o Jitei é um monstro. A gente viu que. Eu acho que atualmente ele é o personagem mais forte de Luquisme. Ah, Gun. Foda-se o Gun, porra. O Gun tava tomando soco da segunda geração e tava sangrando lá, tudo. Tava solando, mas tava machucando. O Jitei literalmente solou completamente a Light via. Tipo, não é nem Nig Diff, não é. Tem que ter uma fala pra isso antes, pra menos que Nig Diff. Foi tipo. Nada. Ele solou como se não fosse nada. Daí depois veio o Jirang lá, o número 2, número 3, foi tudo solado também. Daí o Jirang despertou convicção, a pica dele lá. Adiantou? Adiantou, pressionou tudo. Mas fora isso, fez porra nenhuma também. O GT pegou o cara e mobilizou o Jirang como se não fosse nada, literalmente. Ele pegou, deu uma joelhada. Uma joelhada no Jirang. O Jirang já deitou no chão e não levantou mais. Ele sentou em cima do Jirang lá, imobilizou ele. Pronto, acabou a luta ali. Ele nem tava sangrando direito, aquele sangue dele lá parecia mais do Jirang do que dele. Porque depois no final do capítulo a gente vê que ele só tá com umas sujeirinhas, nem tá sangrando, nem nada, tá zero machucados. Então o cara é um monstro, o personagem mais resistente de Luquisme, sem dúvidas, atualmente. É um dos mais fortes também. Muita gente fala que. Tem muita gente achando que ele só luta com o machado, que sem o machado ele não é nada. Porra, galera, o machado deve ser o mais fraco dele. Tipo, o cara deve ser o cara da porrada, o cara psicopata de surrar os outros. E vocês vêm falar que ele luta com o machado. Ele tá lutando com o machado que ele tá pouco se fudendo pro Jirang. Ele tá ali pra matar, pra torturar o Jirang. E dando soco, ele não vai fazer isso. Ele quer fazer o Jirang sofrer. Por isso que ele tá usando o machado. Pra cortar, porque ele é psicopata, cara. É isso que vocês têm que entender. Tipo, eu quero muito ver o GT lutando sério. Ele nem chegou a se pá, lutar com 30% do que ele pode, galera. Porque ele tá literalmente rindo, ele tá literalmente com uma cara de foda-se, vocês são fracos. Então ele tá usando o machado pra fazer os caras sofrer e tudo isso. O GT é um monstro absoluto. Eu quero ver o que o Jimmy Young vai fazer no próximo capítulo pra conseguir ganhar desse monstro. Acho que ele vai usar o discurso do Jutsu, porque a gente sabe que o Jimmy Young tava assistindo Naruto antes de chegar ali, né? O Jimmy Young é o protagonista de Luquisme. E eu acredito muito que não vai ter luta, porque, porra, o Jimmy Young não troca. O Jimmy Young não troca nem um pouco. Então, se o Jimmy Young chegar a trocar, aí sim eu vou ficar decepcionado com o GT. Mas, não acho que ele vai trocar, acho que vai acontecer alguma coisa ali. Mas, bem, galera, eu deixei ele primeiro porque ele é um dos personagens mais fortes de Luquismo atualmente. É um dos mais fortes de Luquismo no geral. Esse cara é um monstro, um psicopata. E eu tô gostando cada vez mais dele. Ele tá virando, sim, um vilão final de respeito, de verdade. Ah lá, muito melhor que todos que já teve. Choi Sodong é o caralho. É o GT, por enquanto, o melhor vilão. Mas bem, galera, é isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like aí, se inscreve no canal, comente o top de vocês, comente tudo aí. Já dei tudo que eu falei, que eu tinha que falar aqui, eu já falei lá no começo do vídeo. Então é isso, os vídeos, vai ter vídeo ainda, relaxa, mas não vai ser com aquela frequência de 2 vídeos por uma semana. Porque o conteúdo tá difícil, tudo tá difícil, galera, trabalho, tudo. Então apenas aproveite o que tiver e vamos continuar crescendo junto. Vai que um tempo eu consigo fazer vídeo todo dia. Difícil, mas bora lá. Mas bem, é isso. Tamo junto, é nóis, falou e fui, galera. Um beijo pra todos.